Fala comigo, rapaziada! Dólar nas alturas, presidente Lula falando um monte de groselha, nosso déficit fiscal cada vez pior. O Brasil, nos últimos 2 anos, elevou a dívida num patamar que não fazia, somando vários outros anos. Inclusive, durante a pandemia, que foi necessário diversos custos extras. Impressionantemente, os gastos exorbitantes do governo do PT, fora outras falas dos integrantes do PT, como Gleice Hoffmann falando um monte de groselha, dizem até que ela pode vir como presidente, aí seria realmente um caos, mas enfim, o que fazer com a nossa carteira de investimentos, o que fazer com o nosso dinheiro? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você provavelmente vai saber exatamente aquilo que você deve fazer com o seu dinheiro. E claro, pessoal, é importante que vocês entendam um aspecto muito crucial antes da gente começar o vídeo, tá? Nunca montem a posição de vocês, nunca façam nenhum tipo de investimento baseado em notícia, baseado em especulação, baseado naquilo que vocês estão ouvindo por aí, porque o governo ele vai atrapalhar a nossa vida, tanto no Brasil quanto em outro lugar do mundo, em vários outros lugares do mundo, não é diferente daqui. Os políticos eles têm uma forma de agir muito peculiar, eles não estão nem aí, porque eles não estão usando o dinheiro, eles não estão usando o próprio dinheiro, eles estão usando o dinheiro dos outros com os outros, então geralmente a forma de uso desse dinheiro é muito ruim. Então, naturalmente, corrupção à parte, tendemos a ter serviços ruins quando não temos uma estrutura decente, isso que acontece no Brasil, mas independentemente disso, não invistam baseado em notícia. É por isso que eu trago vídeos aqui no canal, tá? Justamente para mostrar para vocês que existe um caminho, existe uma macroalocação, existe uma estrutura de carteira. Se você seguir essa estrutura de carteira, você provavelmente vai se dar bem. E muitos dos meus alunos, dos assinantes lá do Simpla Club, que é a casa de análise onde eu sou analista-chefe de ativos globais, muitos deles estão performando bem mesmo num momento difícil, porque fizeram a lição de casa, tá? Então vamos lá. Como a gente deve performar, na verdade, como a gente deve se portar diante de crises financeiras? Primeiro de tudo, pessoal, é importante que vocês entendam que a inflação ela tem um impacto muito importante diante do nosso dinheiro, já que a inflação, o Banco Central tem uma meta, né? Todos os anos ele vai fazer com que o nosso dinheiro valha menos, já que ele tem uma meta. Não que ele faça, mas ele também contribui para isso. Nós temos, diante de todo um processo de política monetária, temos impressão de moeda, temos o dinheiro valendo menos. Então, naturalmente, nós temos que colocar o nosso dinheiro de alguma forma que ele não perca o valor ao longo do tempo. Se, por exemplo, se você deixar o seu dinheiro debaixo do colchão, ele vai valer menos amanhã, numa condição normal de temperatura e pressão, óbvio. E se você fizer escolhas erradas, por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e falam: eu tenho 200 mil reais na poupança, o que eu faço? A poupança, em muitos períodos, ela perde para a inflação, então você também vai estar perdendo dinheiro. Então, diante desses cenários, o que devemos fazer? Devemos colocar o nosso dinheiro em ativos que performem bem, tá? E aí a gente tem algumas possibilidades. Dentro da renda fixa, temos IPCA+, que vai ser a variação da inflação medida pelo IPCA, mais uma taxa. Hoje o nosso IPCA+, aí tem batido recordes, né, acima de 7, né, de ganho real, de 7%. Não necessariamente isso vai ser sempre assim, mas é uma possibilidade, mas tem uma brincadeirinha aí que ninguém te conta. O IPCA+, ele é geralmente para quem quer usar o dinheiro muito lá na frente. De repente, se não for o seu caso, você pode, por exemplo, ter uma renda fixa para reserva de oportunidade, para fazer algum tipo de investimento também no empreendimento. E se você colocar o seu dinheiro no IPCA+, você pode perder dinheiro ao longo do tempo, tá? Mas independentemente disso, ele é uma possibilidade. Outra possibilidade é encontrar bons CDBs que pagam muito próximo da Selic, mas geralmente acima de um banco que tenha confiança, né? Na maioria das vezes a gente fala para vocês colocarem no bancão grande. Ou então a alternativa quando a gente olha para períodos longos, janelas longas, a melhor alternativa é a renda variável, é investir em empresas. E muitas dessas empresas
elas têm ganho real ao longo do tempo, porque os seus produtos eles são comercializados. E se você escolher empresas de determinados setores, por exemplo, empresa de consumo, se o consumo ele aumenta ou se o preço dos produtos de consumo estão aumentando, essa empresa tende a faturar mais e, naturalmente, se ela mantiver suas margens, no longo prazo ela vai se valorizar no mínimo de acordo com o que a inflação está acontecendo, mas nós não queremos só ganhar dinheiro de acordo com como vai a inflação, nós queremos ter um gap, nós queremos ganhar mais do que a inflação. Isso também é possível através do mercado de renda variável, principalmente das ações. Se a gente pegar um estudo feito pela Standard Poor's, por alguns livros também, Jeremy Siegel, no Investindo em Ações por Longo Prazo, ele pega ali mais de 100 anos, né, que é um período amostral que a gente tem ali do mercado americano. As ações performaram ali de uma forma muito interessante, em torno de 10% ao ano em dólar durante todo esse período. Então, sim, o mercado de ações, quando você faz aportes de forma equilibrada, ele traz possibilidades legais aí para você conseguir, de fato, multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Mas, bom, estamos vivendo um momento de crise. Quais são as melhores ações para a gente investir nesse tipo de momento? Bom, independentemente do momento, tá? O que eu vou trazer aqui não é para o momento, é para qualquer situação, mas para o momento ainda mais importante. Empresas sólidas, empresas perenes e empresas que têm histórico, tá? Nesse momento, se você investe no Brasil, se você ainda comete essa burrada de investir só no Brasil, a gente aqui no canal, se você é novo por aqui, nós falamos sobre ativos fora do Brasil, onde qualquer um pode investir, pode colocar o seu dinheiro, tanto numa corretora brasileira quanto numa corretora estrangeira, então não faz sentido investir só no Brasil. Mas vamos supor que seja o seu caso, você queira isso, você queira cometer essa doideira. Ações perenes, tá? Ações que têm uma dívida equilibrada, uma dívida líquida sobre EBITDA controlada, ou seja, um nível de endividamento, um balanço sólido. Empresas que têm histórico de lucro, margens elevadas e também empresas que têm conseguido entregar crescimento ao longo da sua história, porque ou a empresa cresce ou ela morre, tá? Ou então, claro, existem alguns determinados casos onde a empresa ela pode estar perdendo receita, mas ela está conseguindo ganhar margem porque ela está mudando sua estrutura operacional e no longo prazo essa receita ela vai voltar a subir, isso acontece, por isso que a gente não pode olhar determinados indicadores. A empresa não está crescendo receita, então esquece a empresa. Não, você precisa entender o que está acontecendo. A Coca-Cola, por exemplo, passou por uma reestruturação, ela tem focado na sua marca e ao longo dos últimos 10 anos, as receitas da empresa caíram, mas a margem de lucratividade subiu de forma relevante e a empresa hoje, apesar de ter receitas menores que a PepsiCo, por exemplo, ela tem lucro maior porque ela tem uma margem maior. A PepsiCo tem um modelo de negócio diferente, tem a parte de bebidas, mas também tem a parte de snacks. Mas enfim, é um exemplo para vocês entenderem. Já falei sobre isso aqui no canal, inclusive tem um vídeo aqui explicando os principais indicadores que você precisa olhar para conseguir fazer uma boa escolha. Enfim, nesse momento de crise, empresas sólidas, empresas perenes, não tem como errar, tá? Não só no momento de crise, mas qualquer momento da sua vida. Claro que existem cases mais arriscados que a gente vai colocar o nosso dinheiro, mas é importante criar uma carteira de investimentos bem equilibrada, com renda fixa, com renda variável. E a renda variável, sinceramente, pessoal, se você tivesse que fazer uma pergunta pessoal para mim, Thiago, onde eu invisto no Brasil? Eu ia falar, não invista no Brasil, investa fora. Não tem por que só investir no Brasil. E, aliás, na verdade, na renda variável, não teria por que investir no Brasil, tá? As empresas americanas, as empresas estrangeiras, elas têm operação no mundo inteiro, mas enfim, nem todo mundo está preparado para essa conversa. Tá? Bom, como eu falei no começo do vídeo, vou salientar, não invista baseado em notícias, em manchetes, em coisas que estão sendo ditas por aí, porque aí você vai ver uma empresa caindo e você vai falar, pô, estão falando que é para investir nisso, ou você vai ver uma empresa subindo muito forte, vocês vão cometer um erro aí nessa escolha. Então é importante que vocês entendam que, cara, notícia, volatilidade também moeda, né? Se a gente falar volatilidade do dólar, tudo que envolve especulação foge de uma análise fundamentalista, foge de uma escolha baseada em fundamentos. E aí a gente comete erros. Pessoal, investimos em ações para sermos sócios de boas empresas, tá? Muita gente leva em consideração o preço, também é importante se você for analista, se você quiser fazer projeção de fluxo de caixa ou algum outro modelo
de valuation, retorno em excesso, principalmente para bancos. Você pode fazer, não acho que seja a melhor forma para o investidor pessoa física ficar controlando quanto que a empresa está crescendo de receita, qual que é o tipo de margem que ela vai ter para o futuro, quais são as linhas de negócio. Eu acho que para projetar valuation para pessoa física, geralmente eu prefiro que você foque em qualidade, tá? Ou você busca um profissional para te dizer quais ações investir, profissional sério, como a gente faz esse trabalho aqui, ou então escolha boas empresas com bons fundamentos e que, cara, você vai comprar empresas todos os meses. Existe um negócio chamado Dollar Cost Average. Você vai ter uma média de todos os meses comprando. Você vai comprar muitas vezes empresas num preço bom, às vezes num preço não tão bom. Só que ao longo da vida você vai colher frutos se você fizer boas escolhas de empresas de qualidade. Ou se você não quiser também, eu não quero ficar analisando nenhuma, eu quero só ter tranquilidade e que a minha carteira performe bem por longo prazo. Compre ETF, cara, não tem erro, já falei isso várias vezes aqui, não tenho nenhum tipo de papa na língua pra falar disso, não sou igual outras pessoas aí que quer ficar vendendo o próprio peixe, compre ETF, não tem erro. Mas claro, tem que saber como montar a carteira de ETFs, também já expliquei em outros vídeos aqui do canal, tem que saber o que colocar de renda fixa, enfim, equilibrar a carteira, não tem como fugir disso. Mas é isso, tá? Tipo assim, cara, existem oportunidades no momento de crise, mas se você seguir a cartilha que você se propôs e fizer pro longo prazo, não vai ter problema, tá? Não vai ter problema, principalmente se você investir em empresas sólidas estrangeiras. Então segue essa caminhada, segue essa fluidez. Estamos num momento no Brasil complicado, estamos num momento um pouco diferente nos Estados Unidos, onde o S&P 500 tem batido suas máximas, onde o Fed ele está num momento diferente do brasileiro, do Banco Central brasileiro, onde eles estão cortando juros. Por que pareça, o nosso Banco Central aqui no Brasil, ele saiu à frente do mundo. A gente cortou juros mais antecipados, a gente subiu os juros mais antecipados, a gente fez a lição de casa. Só que agora, por conta de todo esse imbróglio, existem várias correntes, né? Claro, quem defende a teoria da conspiração do mercado financeiro, que é o malvadão, dizem que existe manipulação. Vou falar sobre isso em outro vídeo, porque também vai ficar muito longo e é um assunto muito chato, porque não faz sentido algum. Mas dentro dessa projeção, pessoal, de mercado, presta atenção naquilo que tem que ser prestado atenção, tá? Coloca seus ativos em bons, coloca sua carteira, monte sua carteira com bons ativos, faça uma estruturação entre renda fixa e renda variável com base no seu perfil, que você vai colher frutos sim para o longo prazo. A renda variável pode ter ETF, apesar do momento difícil no Brasil, lá fora a gente está num momento diferente, como eu já falei agora há pouco. Então, respeite essa estratégia. Tiago, mas o mercado americano está numa bolha, pode ser que esteja super precificado, que estejam caro, como estou vendo em vários lugares. Pode ser. Realmente, se a gente fizer alguns comparativos históricos entre preço sobre lucro, se a gente fizer uma análise histórica, fizer um comparativo, talvez a Bolsa Americana esteja um pouco mais cara, mas também a Bolsa Americana hoje é muito mais eficiente quando a gente pega a base de eficiência das principais empresas, que são as que mais puxam o índice. Na média, se a gente pegar ali as 7 principais empresas, 7 magníficas, são as que estão puxando mais o índice, são as que estão se valorizando mais. O resto da Bolsa Americana tem crescido de uma forma um pouco mais equilibrada, tá? Mas na média, cara, não tem erro. Se a gente pegar os últimos 100 anos, o mercado de ações ele pode ter caído, caiu em 2000 quando a gente teve crise, caiu em 2008, caiu na pandemia, continua forte, sólido, empresas que operam no mundo inteiro, tá bom? Então é isso. Aproveitem a oportunidade de investir todos os meses. Não existe oportunidade tá acontecendo caos. Não, cara, a oportunidade é todo mês, quando cai o dinheiro na sua conta, pega uma parte, separa e faz o seu aporte, tá bom? É basicamente isso, não tem como fugir disso. Se você ainda não é inscrito por aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, gostou do vídeo, gostou da forma que eu me expresso, eu sou um pouco mais agressivo, eu falo da minha forma, é isso aí. Aqui a gente tem que falar a verdade, então se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente tem aí pelo menos 2 a 3 conteúdos semanais sobre ativos globais, sobre como montar uma carteira aqui no canal. Então ative as notificações para assim que o YouTube, assim que eu postar, o YouTube te avisar. Tá bom? Tamo junto. Um grande abraço. Agora vou deixar um outro vídeo aqui na tela para você assistir. A gente se vê lá.